Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. Eu tenho escolhido a terceira temporada da animação Invencível do Amazon. Ela tem uma nota muito boa no IMDb, 8.7 de 10, contém 8 episódios. Ela é criada, pessoal, pelo mesmo autor de The Walking Dead, Robert Kirkman. Nem eu sabia dessa. Então vamos lá contar a terceira temporada, que começa com o irmão do Mark, o tal do Oliver, que vai crescendo, adquirindo poderes e querendo lutar ao lado do Mark. Só que o grande problema, para aqueles que não sabem, o Mark é o Invencível, não, o nome dele normal é Mark, Invencível é o nome de herói. Ele decide falar com a Eve, confessa que ele está gostando dela, ficou pensando que a Eve do futuro na segunda temporada falou para ele que ele devia falar para ela que gostava dela e tudo mais. Só que o grande problema é que no meio tempo a gente vai vendo que todos os heróis vão sumindo, pessoal, misteriosamente. Até que a gente descobre que o causador de tudo isso é aquele famoso Doutor Sísmico, que é aquele vilão tosco pra caramba. Ele conseguiu uma forma de prender todos, só que pro azar dele, Eve Atômica e o Invencível estavam em outro lugar. E com isso ele não conseguiu prendê-los. E aí chega os dois lá contra um monte de monstro que ele sabe controlar, aranha, umas bichos de verme lá, ou larva, essas coisas aí. E aí no meio tempo a gente vê que aparecem uns monstros estranhos que começam a destruir tudo a mando do Cecil, até que o Mark, o Invencível, descobre que o Cecil estava trabalhando com o Sinclair, aquele lá que transformava um monte de humano em monstro, e com isso ele conseguiu perdoar o cara contanto que ele fizesse esses monstros para controlar, que são tipo uns robôs, uns mutantes, uns monstros, uns zumbis, não sei dizer direito o que é aquilo lá, pessoal. Que eram pessoas que morreram e eles transformaram nisso aí. Tipo um zumbi, na verdade. E aí, com isso, o Mark fica revoltado, chega lá, encara o Cecil, e o Cecil não é nada besta nem nada, pessoal. Ele coloca ele numa sala branca e fala que aquilo lá é para proteger ele. Por quê, pessoal? Ele colocou um negócio no Mark, que é atrás da nuca dele, que faz uma vibração sonora e com isso impede ele de usar os poderes, que foi o plano perfeito para o Cecil poder controlar o Invencível, já que ele está cada vez mais poderoso, ainda mais que treinou. E com isso, o Mark vai destruindo vários desses zumbis aí do Sinclair, até que ele, quando vai tentar matar o Cecil, ele desiste e fala para nunca mais a família encostar na família dele. Ele decide juntar um outro grupo de heróis que decidem sair dos super-heróis lá, os melhores lá. Os principais heróis decidem voltar aquela herói antigo lá, estilo Jovem Titãs. Ele mais ou menos seria como se fosse a Liga da Justiça indo pro Jovem Titãs, pessoal. Mais ou menos isso aí. Uma decadência, né? E aí, com isso, a Eve começa a gostar de verdade do Mark, eles começam a se relacionar, até que corta a cena, a gente vê finalmente o Nolan lá. Para aqueles que não sabem, o Nolan é o Omni-Man, que é o pai do Invencível. Ele está falando lá com o Allen, que é aquele alien lá que foi preso por um dos Viltronitas. Viltronita é como se fosse o Superman. E aí quando ele é preso, ele vai tentando convencer o Nolan, mas não consegue, até que no último momento ele consegue ir lá e salvar ele, destruir os outros Viltronitas, só que eles ficam presos no espaço. Com isso volta a cena, que a gente vai vendo que apareceu um outro vilão, um tal do Powerplex, pessoal, que ele quer derrotar o Invencível, porque na luta contra o Omni-Man ele acabou matando a sobrinha e a irmã dele. Então com isso ele quer vingança, só que por trágico destino ele acaba matando a própria família, pessoal, desintegrando tanto a mulher dele quanto o filho, e com isso fica cada vez mais revoltado. Só que o problema ainda está por vir, pessoal. Quando a gente menos imagina, o Mark acha uma bola que estava vigiando a casa dele, e mais pra frente a gente descobre quem é que estava por trás daquilo. Lembra aquele vilão da segunda temporada, o Langstrom, aquele cara que tem um cabeção, que consegue viajar por vários mundos, que ele odeia também Invencível? Novidade, né? Todo mundo odeia Invencível. E aí, pessoal, quando a gente menos imagina, a gente descobre que o Langstrom reuniu em torno de 18 ou 17 invencíveis de todo mundo e vai em cima
para matar todo mundo, para ele se vingar principalmente do Invencível. Só que o grande problema... Então você imagina, pessoal, 18 Invencíveis de vários mundos reunidos para destruir vários heróis. Tanto que um deles, até o Rex Explosão, se suicida para salvar a equipe dele. Enquanto isso a gente vai vendo que os outros vão sendo derrotados e alguns vão continuando vivos, que vão a tudo atrás do Mark, que é o Invencível. Só que o grande problema é que um deles consegue ferir gravemente a Eve, acaba até machucando a perna dela e deixando ela em coma por uns dias. E aí, para piorar a situação, quando que finalmente o Mark vai atrás do Angstrom, ele em um certo momento literalmente mostra quando que o Oliver aparece. E o que acontece, pessoal? Ele consegue fugir, só que o Mark ainda consegue puxar o braço dele, arrancar o braço dele. E aí ele vai chegar naqueles caras lá que arrumaram ele, mostrou finalmente que o estilo de uns aliens lá, que desertores, alguma coisa do gênero, consertaram ele, só que dessa vez eles vão consertar. Só que o Anderson vai estar aqui no comando deles, ele não vai ser mais controlado. E com isso, quando a gente menos imagina, para piorar a situação do Mark, que é um verdadeiro cagado na história, aparece um Viltrumita, pessoal, o tal do Conquista. O Conquista aparece na frente do Mark e fala que ele foi encarregado de passar a missão para o Mark, que se ele não destruir todas as pessoas da Terra e dominar, escravizar a Terra, ele será obrigado a matar o Mark. E o Mark já está furioso porque aí ele está machucada e um monte de gente morreu e ainda ele não conseguiu se vingar do Anderson. O que ele decide fazer? Decide sair na porrada com o Conquista. Só que o Conquista é forte pra caramba. Sabe aqueles caras roubados de filme, de anime, de jogo? Aqueles caras que é forte pra cacete, que dá um sacode monstruoso no Mark. Só que o grande problema é que ele vai lutando contra ele, vai lutando contra ele, vai lutando contra ele. E o Viltrumita Conquista vai humilhando ele, pessoal. Vai falando que o pai dele foi sacrificado porque ele não sabe que o pai dele conseguiu fugir. E vai matando um monte de gente inocente na frente dele, mostrando o quanto ele é um verdadeiro fracote. E aí o Mark vai tentando lutar contra ele, até que a gente vê que a Eve depois consegue se recuperar. E quando ela se recupera, ela forma uma camada protetora e vai tentar ajudar o Mark, que ela viu na TV que o Invencível estava sendo derrotado pelo Conquista. De início ela vai tentando ajudar, até que o Conquista consegue quebrar a perna do Mark e os punhos dele, pessoal. Então ele fica quase indefeso e ele pede para Eve fugir, porque ele tem certeza que ela vai ser morta. E como sabe, é o grande amor da vida dele, querendo por não querer. Ela, para variar, teimosa pra caramba, decide enfrentar o Conquista. E o que acontece? O Conquista consegue quebrar os escudos dela, agarra ela, fala que ela é uma gracinha, arranca os órgãos dela para fora, dá um soco na boca dela, desfigura ela inteira e ela cai no chão. E o Mark, quando vê aquela cena bizarra, ele pega, isso aqui vai perder o amor da vida dele, ele fica furioso, vai para cima do Conquista e começa a meter porrada. Só que, como eu disse, o cara é forte demais. E ele vai tomando porrada e vai rindo ainda, falando que ele nunca vai derrotá-lo. Só que quando a gente menos imagina, uma camada de energia começa a se formar em cima da Eve, pessoal. E ela vai e manda tipo um poder, estilo aquele do Homem de Ferro, que sai aquele plasma gigantesco e acerta com tudo o Conquista. Com isso o Mark se aproveita, começa a esmurrar cada vez mais o Conquista e consegue derrotá-lo. Até que a gente vê que a Eve, pessoal, volta ao normal sem ter nenhum ferimento. Ela confessa que isso aí era uma válvula de escape dela, que ela só podia usar em emergência. Só que a gente vê também que depois, quando descobre que um monte de gente morreu através dos Invencíveis, a gente vê que a Eve não consegue mais controlar os poderes. Tanto quanto que ela tira a roupa do Mark para eles transarem, a gente vê na cena seguinte, num próximo quadro, frame, a roupa dele desfigurada. Ou seja, ela já está com poder surreal. E na minha opinião, ela seria que nem a Fênix do X-Men, pessoal, que renasceu das cinzas e não consegue controlar os poderes dela. Então ela mais ou menos seria isso.
E para finalizar, a gente vê que aparecem novos vilões, aquele bicho que parece o Alien que está nos esgotos, controlando cada vez mais humanos. E também a gente vê que um demônio invoca um outro lá, que não fala o nome direito, que ele fala que ele descobriu um grande segredo, que o Mark tem um coração, como podia dizer, um coração do mal, pessoal, um coração negro. E com isso acaba a temporada dessa forma brilhante, pessoal. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, gostei muito dessa temporada. Das 3 temporadas do Invencível, essa foi a melhor de todas. A luta do Conquista contra o Invencível é uma das melhores lutas que eu já vi em animação desde Dragon Ball. Parece muito Dragon Ball a luta, uma luta espetacular, uma luta bizarra. E, como o que a gente menos imaginava, finalmente revelou o verdadeiro poder da Eve, né? Que, como eu disse, ela deve ser a Fênix Negra do Invencível, pessoal. A gente vê também que o Invencível é cada vez mais poderoso, mas apanha que nem um louco. Coisa que eu não gostei, pessoal. Não gostei do começo da temporada, aquele doutor sísmico chatão, contando umas outras coisas que achei completamente desnecessário, que nem o Imortal lá, sendo controlado porque ele perdeu um monte de mulher e querendo que o Invencível tome controle conta dessas coisas. Mas no geral, pessoal, devido a essa luta brilhante e ainda mais o plot twist, né, que a gente teve nessa temporada, mostrando várias coisas que a segunda, né, deixou muito a desejar, eles conseguiram realmente captar a essência, né, do Invencível, de um super-herói que faz de tudo, e a gente finalmente conseguiu ver que o Mark realmente tem aquele lado obscuro, né, estilo Darth Vader, que tanto por isso que vários Invencíveis se tornaram do mal, tanto que até um deles falou que acabou até matando a própria mãe, pra você ter uma ideia. Outra coisa que eu gostei pra caramba foi o desfecho da temporada, achei genial esse estilo de Coração Negro, que lembra o que, pessoal? Para aqueles que são fãs de Dragon Ball, que nem eu, o Dabura, quando fala pro Babidi que o Vegeta tem um coração do mal, um coração negro, pessoal, que consegue controlá-lo, que pode ser isso que aconteceu com o Mark. Esse demônio controlou ele e fez o que ele queria. Pessoal, eu não sei dizer porque eu não acompanho o quadrinho, tá? Porque eles não sabem, Invencível é baseado no quadrinho criado pelo Robert Kirkman, autor do The Walking Dead, que também é baseado no quadrinho. Mas devido a esses motivos, sinto muito dizer que a temporada seguinte só 2026, tem chão até lá então. Mas devido a esses motivos eu dou nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Já bati 200 inscritos, pessoal. 204 ontem. Não sei hoje dizer porque só sai a análise amanhã. Se você gostou, curta @concorda com o Rafa no Facebook. Muito obrigado a todos e até a próxima.